Olá, eu sou a Anne e o vídeo de hoje é sobre tropes. O que é um trope? Eu já falei disso em um vídeo sobre o que escrever, mas eu falei bem por cima mesmo, porque eu queria guardar o assunto para um outro vídeo. E como esse mês é do NaNoWriMo, em que nós estamos falando mais sobre escrita, porque, bom, tem que escrever 50 mil palavras, né? Eu resolvi fazer esse vídeo sobre tropes. Um trope é um elemento de narrativa que a gente usa conscientemente ou não, e eu falo conscientemente ou não porque literalmente é o que a gente faz. Ou a gente pensa nele e usa porque a gente quer, ou a gente simplesmente usa sem querer. E ele descreve uma situação, descreve alguma coisa que o personagem faz ou alguma coisa que acontece na história de forma pré-determinada. Basicamente, tudo que a gente faz numa história já é um trope. Tudo que você pensa para sua história, todo comportamento que você pensa para o seu personagem é um trope. E por que isso acontece? As histórias são feitas de acordo com uma estrutura. Mesmo as histórias que não têm muita estrutura, as histórias que são mais feitas a partir de conceitos, as histórias que são autoliteraturas, como chamam, elas são feitas usando alguns tropes. Claro que às vezes as pessoas conseguem fugir um pouco disso, e são esses os autores que são premiados, normalmente, os que conseguem subverter esses tropes, que conseguem ir além disso, que conseguem descobrir outras formas de contar histórias. Mas o que é mais comum é usar esse recurso. E ele não é necessariamente uma coisa ruim. Ele descreve uma situação, descreve um comportamento, mas de uma forma bastante ampla. É literalmente só o conceito, não é exatamente o que vai acontecer na história, o que o personagem vai fazer ou como a história vai se desenrolar. E é por isso que é interessante. Praticamente toda história usa os tropes. Em toda história você vai encontrar diversos deles. Um leitor experiente, um escritor experiente vai ler uma história, vai ler uns quadrinhos, vai assistir um filme, vai conseguir identificar todos, vai falar, ó, aquilo ali é Star-Crossed Lovers, aquilo ali é Friends to Lovers, aquilo ali é não sei o quê. E não tem nada de errado com isso. É uma ferramenta muito útil, é muito boa, e conhecer os tropes vai simplesmente ajudar você a escrever melhor, de forma mais consciente, e vai fazer você conseguir desenvolver melhor a sua história. Muita gente confunde tropes com clichês. E isso é meio que um problema porque não é a mesma coisa. Um clichê seria um trope que já foi usado à exaustão, que já foi usado tanto, já foi repetido tantas vezes, que até a pessoa que não conhece, que não faz a menor ideia do que se trata, um trope, olha para aquilo ali e fala, ah, já sei o que vai acontecer. É aquela história, aquela fanfic que a personagem tem um coque frouxo, que ela entra na Starbucks, ela encontra o personagem que ela gosta, você sabe muito bem o que vai acontecer. É quando a personagem tá na escola, ela derruba os livros dela no chão e você já sabe que alguém vai pegar e vai ser o cara que vai gostar dela e você já sabe tudo o que vai acontecer. É aquela história em que tem uma menina nerd, tem um menino popular e você já sabe muito bem de onde é que vai daí pra frente, você não precisa nem ler o resto. Tem muita história que é assim, que é clichê, em que você começa a ler e você, no comecinho mesmo, da descrição do personagem, no primeiro capítulo você lê e fala, eu já sei o que vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a história vai pra ali, pra lá, o personagem vai ser assim, vai ser assado, etc. Isso é um clichê. Um trope pode virar um clichê dependendo de como a pessoa faz. Tudo depende de como ela trabalha o trope. Daí pra frente ele vai virar um clichê ou não. Depende de como o autor trabalha, simplesmente. É só isso mesmo. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Eu sei que eu fui escrevendo os clichês com uma cara meio mas é porque essas são situações que eu não gosto particularmente. Apesar de que nerd popular, assim, eu tenho que meio que uma quedinha. Eu confesso. Depende de como a pessoa trabalha, como sempre. Mas, de um modo geral, essas situações já são bem batidas e quando eu começo a ler isso num livro ou numa fanfic, eu já fico meio... Eu fecho a página, não sigo em frente porque eu não sou obrigada. Mas aí vai de cada um. Cada um tem um gosto diferente e é isso aí. Por isso que é bom ter variedade na literatura, nas fanfics e nos sites por aí. Como usar um trope? Você sabe usar um trope? Basicamente, gente, é só você conhecer e saber aplicar. Como qualquer coisa na vida, praticar é sempre a melhor solução para você ficar bom nisso. E aí é sempre bom você pesquisar os tropes que você gosta, com certeza você vai encontrar as situações que você mais gosta. Às vezes você não sabe nem como se chama, mas se você ler a descrição dela, o nome, você vai ficar, é aquilo ali que eu gosto. Eu gosto daquilo ali. Eu sempre leio história que é assim porque eu gosto. Você vai descobrir. A primeira vez que eu descobri os tropes, eu li um monte de descrição e fiquei, meu Deus, é isso que eu gosto de ler, é isso que eu gosto de ler, é isso que eu gosto de ler. E aí eu comecei a identificar nas histórias, eu comecei a ver, às vezes dá pra ver pela sinopse os tropes que tem, a maioria deles pelo menos, e aí você já fica, essa história eu vou gostar. Você consegue identificar as histórias que você vai gostar mais, ou pelo menos tenta identificar mais ou menos, né, porque às vezes a história segue por um rumo que você não gosta. E isso a gente não tem como prever realmente, mas às vezes dá pra você fazer mais ou menos uma previsão de pra onde tá indo, e em muitos casos você consegue, de fato, encontrar uma história que você vai gostar. Esse ano eu achei muitos livros 5 estrelas assim. Não foram todos que eu acertei, mas eu acertei muitos assim. Agora, exemplos de tropes, para vocês verem como é realmente uma coisa muito comum e que já está entranhada nos livros, nas fanfics e em tudo que você vê na sua vida. Um exemplo muito comum que tem é Star-Crossed Lovers.
Eu falo os nomes em inglês porque a maioria das descrições que tem, elas estão em inglês mesmo. Tem um site até que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, que é o TV Tropes, que eu já deixei em outro vídeo também, mas eu vou deixar de novo. Ele tá em inglês, mas ele tem uma coleção enorme de tropes com as descrições e com exemplos para vocês verem quem conseguir ler. Como tem uma variedade enorme deles, como vocês já conhecem vários, e como é interessante isso aí. Os Star-Crossed Lovers é romance proibido, basicamente. É aquele casal que não pode ficar junto por qualquer motivo que seja. Eles simplesmente não podem ficar juntos. Eles não podem se ver, ou então eles não podem ficar juntos, ninguém pode saber que eles estão juntos. E isso causa um conflito na narrativa. Eu adoro esse trope, é um trope bem interessante. Mas ele é um trope que é muito fácil de uma pessoa fazer cagado. É muito fácil mesmo, sério. Tem muitas histórias que tem Star-Crossed Lovers, né? Acho que até Romeo e Julieta inventou, né, o trope, ou pelo menos popularizou. Mas é um trope muito fácil de se fazer mal. E muitas vezes eu leio histórias assim, só pra ver se vai ser alguma coisa que eu vou achar interessante. E não é, o que é um pouco triste, mas acontece, né? Mas é um bem comum. Outro comum é como eu já citei, Friends to Lovers, Enemies to Lovers, que é quando os personagens são Friends to Lovers, amigos, e eles se tornam amantes. Ou Enemies to Lovers, que eles são inimigos e eles se tornam amantes. E eu tô citando coisas de romance, mas não necessariamente o trope tem a ver com romance. Ele pode ter a ver com qualquer coisa na narrativa. Tem até um trope que é muito comum que chama Deus Ex Machina, que é o Deus saído da máquina. É quando tá acontecendo um conflito na história e de repente esse conflito simplesmente se resolve, do nada. É quando surge o Deus saído da máquina, né, que seria o autor, ele resolve o conflito do nada, com alguma coisa muito simples, com alguma resolução muito simples, simplesmente porque sim. Um livro que tem muito disso, muito Deus Ex Machina, me perdoe, gente, pelo amor de Deus, é Percy Jackson. Tudo que acontece em Percy Jackson é resolvido com Deus Ex Machina. Eu nunca vi uma série igual essa, sinceramente, gente. Eu não sou fã de Percy Jackson justamente por isso, porque eu nunca vi uma série mais construída com Deus Ex Machina que isso aí. Eu não sei como é que fez sucesso, eu juro pra vocês, porque só tem Deus Ex Machina nesse negócio. O Percy tem um problema, ele pensa, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Não tem como eu sair dessa enrascada, não tem como eu sair desse problema. Plim! Surge uma solução do nada. E aí resolve o problema dele. Ele tem um sonho com a resolução. Ele fica, meu Deus, como é que eu vou achar a entrada do labirinto? Ninguém sabe onde é que tá a entrada do labirinto. Ninguém sabe como é que eu posso chegar no labirinto. E aí, de repente, pum! Ele cai na entrada do labirinto. Resolveu o problema, acabou. Deus Ex Machina. Surgiu lá. O narrador fez a entrada do labirinto surgir do nada e acabou o problema dele. Pum! Deus Ex Machina. Pra vocês. Acabou. Tem diversos outros tropes. Tem muitos mesmo. Até, por exemplo, em quadrinhos, que o Superman, o alimento dele são os raios solares, isso é um trope. O alienígena ou a pessoa ter como alimento dela os raios solares, isso é um trope. Tudo é um trope, gente. Tudo que você pensar na sua vida. Ah, o meu personagem vai ser assim, assim, assado, ele vai ter esse problema. Isso é um trope. Pesquisa, sério, você vai encontrar que isso é um trope. Alguém já inventou isso. É aquela coisa, né? Nada se cria, tudo se copia. Tudo é um trope. Eu não tô falando que você copiou alguém, mas alguém já pensou na sua história, alguém já escreveu a sua história, alguém já escreveu um pedaço da sua história, já escreveu o seu conceito, já escreveu o seu personagem, e por conta disso, ele já virou um trope. Já tem ela em algum lugar do mundo, em alguma época da história da humanidade. Isso já aconteceu, já existiu, e agora ele é um trope. Com certeza você vai encontrar. E apesar de às vezes parecer uma coisa ruim usar um trope, parecer que você tá copiando alguém, que tá usando um recurso já pré-pronto, que você não tá inventando alguma coisa, não é bem assim. É como eu disse, né? Nada se cria, tudo se copia. O que a gente vai fazer é sempre recriar as histórias, sempre fazer a história a partir de alguma coisa que já existe. Porque como tudo que acontece na vida, tudo que é essencialmente humano, tudo segue um padrão. Então histórias também seguem padrões, o comportamento humano segue o padrão, os personagens seguem padrões também. Tudo segue um padrão. Nada mais normal e correto que as histórias também fazerem isso. E isso pode ser muito útil pra você se você não estiver sabendo exatamente que rumo seguir na sua história, o que fazer exatamente pra ela seguir certinho, ou como resolver um conflito entre os seus personagens. Se você conseguir analisar friamente mesmo, analisar a estrutura dela, conseguir identificar qual trope você tá usando em determinado momento, o que você tá fazendo, como você tá desenvolvendo a sua história naquele local, você pode talvez pesquisar a respeito desse trope, ver como ele se resolve em geral, ver pra onde ele vai de um modo geral. E aí você pode pensar, não necessariamente seguir o trope, mas ver como é que a sua história pode seguir a partir daí. Pode ajudar bastante, sério, gente. Saber a estrutura, o esqueleto da sua história pode ajudar muito no desenvolvimento. Por isso é importante saber essas partes teóricas, essas partes mais do rascunho da história, da outline, porque você pode desenvolver muita coisa a partir daí. A gente pensa às vezes que é só sentar no computador ou na frente do caderno e escrever, mas tem muita teoria por trás, tem muita coisa a ser pensada, tem muito planejamento a ser feito. E às vezes até uma coisa boba, tipo sentar no computador e ler sobre um monte de tropes e um monte de coisa esquisita que você nunca ouviu falar na sua vida, pode ajudar a tornar a sua história a melhor versão dela possível. Então é isso, gente. É o que eu tenho pra vocês hoje.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no curtir aqui embaixo, que você ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever também. Clica no sininho, porque senão o YouTube não vai te avisar das novas notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!